Em meio a montanhas silenciosas, cobertas de árvores altas e nuvens baixas, havia uma vila quase esquecida pelo tempo. As casas eram simples, com telhados de palha e paredes de madeira que rangiam ao vento. O cheiro de terra molhada, que antes trazia lembranças de colheitas fartas, já não existia. O motivo era um só: o rio que atravessava a região havia secado. O rio sempre fora o coração da vila. Ali, os moradores pescavam, lavavam roupas, brincavam e se reuniam em tempos de festa. Mas, com o tempo, suas águas foram sumindo até restar apenas um leito vazio e rachado. As plantações, sem vida, murchavam, e os animais, antes fortes, agora se arrastavam com dificuldade. No meio dessa tristeza, vivia um menino chamado Josué, de apenas 10 anos. Seus olhos tinham um brilho incomum, como se guardassem dentro deles a esperança que os adultos já haviam perdido. Josué morava com seus pais e sua irmãzinha, Débora. Sua mãe, no entanto, adoecia cada vez mais, enfraquecida pela falta de alimento e pela sede constante. Naquela noite silenciosa, Josué acordou assustado. Um som diferente parecia vir de longe. Não era o vento, nem os galhos das árvores. Era como o som suave de águas correndo. E, junto a esse som, ele ouviu uma voz que falava ao seu coração: Josué, o rio de luz ainda existe. Mas é preciso fé para encontrá-lo. Ele se levantou, caminhou até a janela de madeira e olhou para fora. A lua iluminava a terra seca, mas, por um instante, ele jurou ter visto um reflexo de água brilhando ao longe. Seu coração acelerou. Talvez tivesse sido apenas um sonho. Mas algo dentro dele dizia que era real. Na manhã seguinte, Josué correu até o ancião da vila, o velho Eliabe, que todos respeitavam. Ele era conhecido por guardar histórias antigas e por ter uma fé inabalável, mesmo quando tudo parecia perdido. Vovô Eliabe, disse Josué, ansioso, eu ouvi uma voz, ela falou sobre um rio de luz. Isso existe? O velho sorriu, com os olhos cansados mas cheios de ternura. Ah, menino, muitos aqui esqueceram, mas eu ainda lembro. Antigamente, nossos antepassados contavam sobre esse rio. Ele não é como os outros. É um rio escondido, feito de águas que brilham, e só aparece para aqueles que acreditam na promessa de Deus. Josué ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. E onde ele fica? Ninguém sabe ao certo, respondeu Eliabe. Mas dizem que só os corações puros, que não perderam a fé, conseguem enxergar o caminho. Josué então compreendeu, talvez aquela voz tivesse falado com ele por esse motivo. Talvez fosse ele quem deveria encontrar o rio de luz. Naquela noite, Josué contou aos seus pais o que ouvirá. Seu pai ficou preocupado. Josué, é perigoso sair sozinho. Você ainda é só uma criança. Mas sua mãe, mesmo fraca, sorriu. Talvez Deus tenha escolhido nosso filho para algo maior. Se ele prometeu mostrar o caminho, precisamos confiar. Com lágrimas nos olhos, Josué abraçou a mãe e prometeu que voltaria com esperança para todos. Na manhã seguinte, ainda com o sol tímido, ele preparou uma pequena mochila, um pedaço de pão, uma garrafa com um pouco de água que restava e um pedaço de pano que sua mãe lhe deu. Ao sair, Eliabe o abençoou. Vá, menino. E lembre-se, o rio de luz não se encontra com os pés, mas com o coração. Josué partiu, sem saber exatamente para onde ir, mas sentindo dentro de si uma força maior que o guiava. Depois de horas caminhando, Josué chegou a um deserto de pedras. O calor era forte, e a sede apertava sua garganta. Ele pensou em voltar, mas, de repente, ouviu novamente aquele som suave de água. Fechou os olhos e seguiu em frente, guiado apenas pela fé. No meio do caminho, encontrou um viajante cansado, um homem de roupas rasgadas e olhar desconfiado. Menino, o que faz aqui sozinho? Perguntou o homem. Estou procurando o rio de luz, respondeu Josué, firme. O homem riu. Esse rio não existe. Muitos já morreram tentando encontrá-lo. Volte para casa antes que seja tarde. Mas Josué não desistiu.
Ele lembrou das palavras do ancião: só quem tem fé encontra o caminho. Seguiu adiante, e o homem, curioso, acabou indo atrás dele. Atravessando o deserto, Josué chegou ao pé de uma grande montanha. Nuvens escuras a cercavam, e o vento frio parecia soprar vozes de medo. "Não podemos subir aí!" gritou o viajante. "Essa montanha é amaldiçoada." Josué fechou os olhos e orou em silêncio. "Senhor, se o Senhor me chamou, me dá coragem para continuar." De repente, uma luz suave brilhou no alto da montanha, como um farol distante. Josué sorriu. "É lá em cima." "Eu sei." Mesmo cansado, começou a subir. O viajante, impressionado com a coragem do menino, decidiu segui-lo. Após uma longa subida, Josué e o viajante chegaram ao topo. E lá estava, um rio que brilhava como cristal, suas águas corriam como prata sob o sol. Era tão lindo que parecia feito de luz pura. Josué caiu de joelhos, emocionado. "Obrigado, Senhor, o Senhor não nos abandonou." O viajante, incrédulo, se aproximou da água e chorou. "Eu duvidei, e aqui está, diante dos meus olhos." Josué encheu sua garrafa com a água do rio. Mas, mais do que isso, sentiu sua alma se encher de esperança. Sabia que não havia encontrado aquele lugar apenas para si, mas para toda a vila. De volta à vila, Josué correu até sua casa e deu à mãe a água do rio. Ao bebê-la, ela começou a recuperar suas forças. As pessoas se reuniram, surpresas, e Josué contou tudo o que viverá. A vila inteira se alegrou, não apenas porque a água tinha voltado, mas porque lembraram que Deus nunca os havia abandonado. O rio de luz era a promessa da presença dele, sempre disponível para quem tivesse fé. E assim, a esperança floresceu novamente. As plantações voltaram a crescer, os corações voltaram a sorrir, e Josué ficou conhecido como o menino que acreditou na promessa de Deus.